assim: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, porque o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, a traduza ao nosso coração, ao nosso particular, à mente de cada um, seja agora trazida cativa ao Senhor, para a glória do Senhor e para o ministrar da palavra que salva, a palavra do Senhor. É a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Diz que teve um pastor que assumiu uma igreja e o seu primeiro sermão teve como tema: é-vos necessário nascer de novo. É-vos necessário nascer de novo. O pastor terminou de pregar, a congregação estava assim maravilhada com a mensagem, saíram comentando: puxa, foi bom ter lembrado essa verdade, que em Cristo nós recebemos uma nova vida, que em Cristo nós nascemos de novo, e portanto temos agora uma nova vida. Os irmãos saíram assim, maravilhados, abençoados. E aí, criou-se uma grande expectativa para o segundo culto. Chegaram-se os irmãos, vamos ouvir qual é o recado do Senhor para essa noite. E aí o pastor começou a pregar o seu segundo sermão, que teve como tema: é-vos necessário nascer de novo. E aí os irmãos já começaram a se entreolhar. Esse foi o tema da semana passada, o mesmo sermão. E aí, no final do culto, a liderança já começou a conversar. Não, acho que ele quis reforçar a mensagem. Amém, amém. E voltaram para casa. Terceiro culto, o pastor sobe ao púlpito e começa a pregar: é-vos necessário nascer de novo. E aí, no final do culto, alguns irmãos vieram, a liderança, respeitosamente conversar com o pastor e disseram assim: pastor, obrigado pelas mensagens, mas a gente reparou que já é a terceira vez que o senhor prega o mesmo sermão: é-vos necessário nascer de novo. O senhor não teria outra mensagem para nós? Ao que o pastor respondeu: sim, eu tenho. E qual seria, pastor? A mensagem seria: é-vos necessário nascer de novo. Então essa mensagem
essa doutrina do novo nascimento, a doutrina que diz que em Cristo nós somos nova criatura, e portanto o que se deve seguir após ter nascido de novo em Cristo é uma nova vida que é marcada por uma diferença entre a antiga vida e a nova. Uma vida agora que se resume em viver para aquele que por nós morreu e nos salvou. Uma vida agora regada pela sua palavra, pelo acompanhamento do Espírito Santo, há de resultar naturalmente num novo modo de ser, de pensar, de agir, de viver, uma nova vida. É uma doutrina das mais centrais para a fé cristã, e mais especificamente para a fé evangélica cristã. E é necessário salientar alguns pontos a respeito dessa verdade do nascer de novo. Você nasce de novo quando você crê em Cristo. Quando você se converte a Ele. Então é mais ou menos assim, você... Pode deixar, não vai atrapalhar o som não. Vamos... Você está assim, jogado num oceano. Eu e você e todo mundo estamos num oceano. E a chance de nós sermos salvos é se nós conseguíssemos atravessar a nado esse oceano e chegarmos então à terra firme. Mas quem de nós conseguiria atravessar um oceano? Sair da Europa e nadar até a América? Então, por mais que nos esforçássemos, com todo o nosso empenho, chegaria uma hora assim que nos renderíamos o cansaço e aceitaríamos a morte, o afogamento. Então, quando estamos assim quase que desistindo e já conscientes da morte, passa-se um barco, passa-se um navio escrito Jesus. E nos é atirado então boias, salva-vidas. E aí então temos uma decisão de aceitar a salvação que está sendo nos dada gratuitamente. Ou dizermos, não, pode deixar que eu consigo. Então nós nos agarramos àquelas boias, somos puxados para o navio. E agora então vamos chegar do outro lado e sermos salvos. Mas não porque estamos nadando com as nossas forças, com as nossas braçadas, mas porque agora estamos no navio que se chama Jesus. E a única coisa que temos que fazer é permanecer nele. Porque não somos nós que vamos, é Ele quem nos leva. Permanecer nele, no amor dele, no Espírito dele, na pessoa dele. E tampar os ouvidos naquelas regiões do mar em que aparecem as sereias. E nos convidam a descer do barco, a pular na água. Dizendo, vem. É só um pouquinho. Depois você pode voltar, mas venha. Temos aqui uma festa preparada para você. Venha experimentar um pouco de alegria, de prazer, um colorido a mais na vida, venha. E alguns pulam. E alguns não voltam. E alguns que por uma extravagância da graça, voltam machucados, voltam feridos, voltam traumatizados, voltam com sequelas.
e alguns com sequelas que vão ter que lidar com elas para o resto da vida. Embora perdoados, embora tratados, embora curados, vão carregar as marcas. Como diz o profeta, vocês saberão como é amargo viver longe do Senhor. Segundo, o novo nascimento é simbolizado pelo batismo. Porque o que representa quando entramos aqui nesse batistério, com alguém que declara-se agora um seguidor de Jesus, alguém que nasceu de novo, alguém que se agarrou à boia e está em Jesus. O que significa quando nós o mergulhamos, imergimos na água e depois o tiramos? O que significa isso? Significa esse mergulhar um sepultamento. O velho homem, a velha mulher, que vivia para si mesmo, vivia de acordo com os desejos do seu coração, vivia fora do barco, morreu. E agora vai ser sepultada, vai ser sepultado, está sepultado. E ao então tirar das águas, simboliza a nova criatura, o novo homem, a nova mulher, feita agora em Cristo, nova criação. É o que diz Paulo em Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É uma identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, embora o novo nascimento é simbolizado pelo batismo, não existe marca, símbolo ou ato externo qualquer que seja uma garantia inexequível do novo nascimento. Não existe. Não existe um ato em que você fazendo, ainda que seja o batismo, que possa de fato garantir que tal pessoa experimentou um novo nascimento. Não existe. Tem gente que diz assim: pastor, eu criei em Cristo, eu me converti, eu nasci de novo, num culto. Pastor pregou, por exemplo, eu sei do testemunho de uma irmã, que quando criança, sempre que o pastor fazia o apelo para se entregar a Cristo, vinha aquela angústia no coração dela, porque ela sabia-se não crente ainda. Mas ela já era da igreja. Ela já inclusive cantava. E ela pensava, mas que vergonha vai ser eu levantar a mão e ir lá na frente, o que as pessoas vão pensar de mim? Todo mundo acha que eu sou crente, mas eu sei que eu não sou. E vinha aquela luta, até que um dia o pastor pregou sobre o inferno, e ela não aguentou mais, virou para a mãe dela e falou: eu quero ir, chorando. E a mãe dela falou: então vá. Então ela foi à frente, e ela diz que o pior de tudo é que naquele dia só ela foi na frente. E aí ela lá sozinha na frente, mas ela diz assim, quando o pastor começou a orar por ela e disse: Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, ela teve assim como se fosse uma visão, ela viu, ela imaginou uma mão, a mão de Deus escrevendo o nome dela com uma pena de ouro no livro da vida. Então tem pessoas que têm essa experiência, foi aquele dia. Tem outros, eu conheço testemunho também, que tiveram no culto, o pastor fez o apelo e a pessoa não foi à frente, não levantou a mão, mas ficou lá no seu lugar, sentada, contrita e dizendo: ele morreu por mim. Por mim. Como alguém pode
ter tamanho amor para morrer por mim. E Ele entregou a sua vida. E eu conheço casos, inclusive, de pessoas que pós-batismo pediram um novo batismo. Porque reconheceram que no dia em que foram batizados, não eram de fato salvos. Teve um homem uma vez, um irmão, que chegou no final de um culto para mim com lágrimas, dizendo: pastor, eu quero o batismo, me batize. Me batize, porque aquele primeiro batismo que eu tive não valeu. Eu não era convertido. E eu então, no devido tempo, o rebatizei. Ou seja, em outras palavras, só uma pessoa sabe quem nasceu de novo: Deus. A Bíblia diz que Deus conhece os seus. Tem o seu selo, tem a sua marca, e essa marca é invisível. Essa marca só é vista por Ele mesmo. Só Deus sabe aqueles que passaram pela conversão e estão caminhando para o dia da glorificação. Só Deus sabe aqueles que creram em Cristo e por terem crido em Cristo, tornaram-se filhos de Deus, filhas de Deus, e estão caminhando rumo a serem como o Filho de Deus. Porque todo aquele que se torna filho de Deus pela fé em Cristo, Filho de Deus, é predestinado a tornar-se como o Filho de Deus, Jesus, num processo que começa na conversão e vai se dando de dia em dia até o dia da glória. Como diz aqui, versículo de número 2, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nesse dia que veremos o Filho de Deus, se manifestarão os filhos de Deus, as filhas de Deus, e esses que se manifestarão como filhos de Deus e filhas de Deus, serão, finalmente, como o Filho de Deus. Esse é o nosso destino, ser como Jesus. E vivermos num novo mundo de pessoas que são como Jesus. E, portanto, seja onde for isso, será um céu. Viver com Jesus, sendo como Jesus, e com pessoas que são como Jesus. Isso é céu. E só Deus sabe. Quem já está nessa caminhada? Porém, embora ninguém saiba, embora não existam atos externos nenhum que você possa se assegurar, porque eu fiz isso, ou porque eu faço isso, eu sou, existem algumas evidências. Evidências essas que são como um gabarito, não para a gente ficar medindo os outros, que isso já é uma amostra de que, se somos, estamos longe ainda de ser. Mas que servem de gabarito para a gente medir a nós mesmos. Que evidências são essas? Bom, a primeira evidência de uma pessoa que de fato nasceu de novo, que passou pela conversão e está caminhando rumo à glorificação, é que essa pessoa tem o desejo de uma vida limpa. Nascem novos desejos. Nascem novas vontades.
Nascem novas aspirações que testificam uma mudança, alguma coisa aconteceu lá dentro. Novos desejos, novas aspirações, novas ideias, novos pensamentos, novas vontades, que testificam que o Filho de Deus não apenas está ali presente, mas está trabalhando. Então, por exemplo, teve uma vez que eu li uma historinha do Huguinho, Zezinho e Luizinho, os sobrinhos do Pato Donald. E a historinha era o seguinte: o Pato Donald estava conversando com a Margarida no telefone, e o Pato Donald dizia o seguinte para a Margarida: ó, eu tenho quase certeza que o Huguinho está namorando. E a Margarida: mas como que você pode ter certeza que o Huguinho tá namorando? E aí, no último quadrinho, mostrava assim, o Zezinho e o Luizinho brincando na lama, se sujando inteiro, e o Huguinho, assim, bem longe, todo limpinho, engomadinho. Por quê? Porque ele não pode mais ir lá brincar com o Huguinho e o Zezinho na lama, com o Luizinho e o Zezinho? Pode. Mas ele agora tem outros prazeres. Não é trocar um prazer por uma vida sem prazer, é trocar de prazeres. Porque, posso ir lá, me enlamar todo. Deus não vai mandar nenhum anjo para dizer não pode. Mas e depois? E depois? Ficar me sentindo sujo? Ficar me sentindo envergonhado? Ficar me sentindo, não quero mais isso. Novos desejos. Novas aspirações. Novo pensar. Não dá para eu me sujar todo e depois me sentir apresentável a Jesus, ao noivo. É isso que o João está dizendo assim, olha, no versículo de número 3. E todo que tem essa esperança, que esperança? Aqui ele disse no versículo de número 2. De um dia encontrá-lo, vê-lo como ele é, e ser como ele é. Todo o ser, toda a pessoa que agora tem essa esperança, porque passou pelo novo nascimento, está indo em rumo à glorificação, encontro com Cristo. Todo que tem essa esperança, ele vai continuar. Purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo que tem nele essa esperança, todo, não é alguns, não é a maioria, tem as exceções, não, todo que tem nele essa esperança, purifica-se, limpa-se, santifica-se a si mesmo. Porque não tem como ficar brincando na lama e depois se sentir apresentável a Jesus. Já pensou? Dia de casamento, aquela festa, o noivo impecável, e aí entra a noiva com uma mancha horrível amarela de gordura num vestido branco. Não. Seria uma tremenda de uma decepção para o noivo. Uma baita de uma vergonha para a noiva. Então eu não quero passar essa vergonha. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com Ele. Por isso, aquele que se purifique ainda mais. Aquele que se suja, suje-se ainda mais. Porque essa é a mensagem do Apocalipse. As obras testificam quem de fato somos. Então essa é a primeira evidência.
Quem passou pelo novo nascimento, está indo de encontro a Cristo, nasce no coração. Não é uma questão de obrigação, não. Nasce no coração o desejo de uma vida limpa, pura, santa, sem mancha. Porque o dia do encontro com o noivo está chegando. Agora, segundo, quem passou pelo novo nascimento pode até não lembrar, não ter certeza do dia que nasceu de novo. Talvez você diga assim para mim: pastor, eu não me lembro desse dia. Por causa do meu contexto, da minha história, eu não lembro um dia que eu aceitei Jesus, que eu nasci de novo. Eu sempre me vi na igreja. Bom, talvez você, por causa de contexto, cada um tem uma história, eu sei, você pode não conseguir precisar qual foi o dia, qual foi o antes e depois, qual foi o dia do novo nascimento na sua vida, da tua decisão por Cristo, o dia que você se segurou na boia e foi salvo por Ele. Mas você pode saber que nasceu de novo, ou se nasceu de novo, olhando para a sua vida e vendo a obra de Cristo nela. Então você pode não ter aquele dia do antes e depois, mas se Cristo está em você e trabalhando em você, você pode olhar e ver muitos antes e depois. Vários antes e depois. Vários antes eu pensava assim, até o dia que eu abri a Bíblia, vi que não é assim. E mudei. Eu fazia tal coisa até o dia que o Espírito Santo tocou no meu coração. Foi como se eu ouvisse a voz de Deus: se arrependa, para que você não morra. E aí eu disse: chega, não quero mais isso. Mudei. É obra de Jesus. Porque quando Jesus chega numa casa, ele começa a arrumar. Jesus não gosta de bagunça. Jesus não gosta de sujeira. Jesus não gosta de coisa fora do lugar, de sujeira embaixo de tapete. Não, ele falou: chegamos aqui nessa casa, pessoal, vamos mandar aqui essa sujeirada embora. Cachorro aqui fazendo sujeira, não pode parar com isso. Teia de aranha, vamos limpar isso daí. Começa uma limpeza total. Começa uma limpeza total, uma arrumação. A casa começa a ficar em ordem. Ele varre tudo, limpa, adorna. E ele não vai só tirando os espinhos e os abrolhos, os matos, ele vai plantando também sementes de justiça, que a seu tempo vão dando frutos. E a casa fica não apenas varrida, limpa, cheirosa, com o perfume dele, mas fica também adornada, bem arrumada. É o que o João está dizendo. Ele começa a dizer, versículo de número 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Se manifestou para tirar os pecados. Aquela história que você pode ir a ele como você está, é verdade? É verdade, você deve. Porque quem vai te lavar não é você, quem te lava é Cristo, com o sangue dele, carmesim. Mas a partir do momento que você chega a ele, ele te lava, ele começa uma operação. Olha, vamos começar a tirar e arrancar esses abrolhos que o diabo plantou no seu coração, na sua mente, na sua vida, ao longo da sua existência. Você sabia que isso acontece? Que o diabo planta coisa na sua vida, desde que você é criança. Sabia disso? Pensamentos, preconceitos, hostilidades, vícios,
Hábitos que te levam à morte vão sendo plantados, vão sendo plantados. Ele tem uma máquina para fazer isso. Vai sendo plantado. E ao seu tempo vão dando frutos de morte, vai se manifestando esses frutos. Aí chega Jesus. E é o que o João está dizendo aqui, versículo de número 5 e depois o versículo de número 8. Versículo de número 5. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Versículo de número 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Destruir. Não tem conversa com Jesus. É obra do diabo. Vai ter que sair, vai ter que ser arrancado, vai ter que ser queimado, vai ser eliminado da sua vida em nome de Jesus. Não vai ficar. Não vai ficar. Pode ser aquele espinhinho de estimação que está ali no fundo. Vai ser tirado e às vezes dói. E às vezes dói bastante, porque já está tanto tempo ali. Mas vai ser tirado pela operação do Espírito Santo. E no lugar vai ser plantado semente de Jesus. Semente de justiça, semente de vida eterna. Semente que frutifica para a glória de Deus, que vai manifestando o caráter de Jesus em você. Vai exalando o perfume de Jesus em você. Por isso a minha pergunta não é se você já foi batizado, não é se você é membro, se você não é membro de igreja, não é se você tem ministério. A minha pergunta é: quais são as obras de Cristo que manifestam a presença de Cristo e o trabalhar de Cristo em você? Quais são os antes e depois? Quais foram os espinhos, os abrolhos que Jesus já tirou da tua vida? E que você reconhece, aquilo tinha sido o diabo que tinha plantado na minha vida, mas Jesus me libertou. Louvado seja o nome de Jesus, o meu Salvador. Porque Ele me libertou. Ele desmantelou. Eu não conseguia mais viver sem aquilo, mas Ele desmanchou. Quais são? Quais são as evidências? Quais são os antigos desejos? Quais são os novos desejos? Quais são as coisas na sua vida que você olha assim e diz: isso eu não quero mais? Quais são as novas coisas que você olha, você vê e diz: não, isso aqui eu quero, porque isso daqui é de Jesus. Isso aqui é coisa de gente de Jesus, eu quero isso aqui na minha vida. Por exemplo, tem gente que pode olhar assim para a vida e dizer: puxa, mas de onde que vem esse meu mau humor? Eu vivo de mau humor. Eu não quero mais isso na minha vida, viver de mau humor. A Bíblia diz: alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Eu quero essa alegria. A partir de hoje chega, eu vou me alegrar no Senhor. Faça chuva, faça sol. Aconteça o que eu quero, não aconteça o que eu quero. Ele responde uma oração, não me responda de outra. Não importa, eu me alegrarei no Senhor. Chega de murmuração, chega de reclamação. Por que eu vou achar que Deus se aborreceu só com a murmuração do povo no deserto e achar que Ele não se aborrece com a minha? Todo dia de mau humor, todo dia reclamando. Pelo amor de Deus, chega com isso, não quero mais isso. Outro vai olhar assim e vai dizer assim: puxa, eu não quero ser ríspido com a minha esposa, mas agora parece que está me sendo colocado um espelho. Como você é ríspido com a sua esposa? Como você fala duro com ela? Como que você é amargo? Cria vergonha, se endireite. E aí, é mesmo. Mas eu vou agora
Senhor, me ajuda, me dá amabilidade. Me dá amabilidade. Não quero mais essa rispidez toda na minha vida, não. Chega disso, chega. Não quero mais isso na minha vida. Essa obra do inferno está repreendida na minha vida em nome de Jesus. Me ajuda, Jesus. Outros podem olhar assim para a vida. Puxa, mas eu estava orando agora e já me escapuliu essa mentira. Como é que eu consigo mentir assim? Para mim, chega. Se a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, eu não quero ser filho. Senhor, coloca um guarda na minha boca para o mal. Não sair dela. E me visita com a tua verdade. Que o Senhor me ajude. Porque como diz Paulo em Filipenses, é Ele quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar. E esses novos desejos são sementes de Deus que Jesus está plantando no seu coração. E que a seu tempo hão de frutificar em frutos de salvação, de vida eterna, porque a semente de Deus permanece em você. Aleluia. E a terceira evidência de alguém que passou pelo novo nascimento não é uma vida isenta de pecado, mas não é uma vida no pecado, é diferente. Uma coisa é pecar, outra é viver no pecado. Uma coisa é eu pisar na linha amarela e dizer... Por exemplo, diz que o Lutero, ele teria dito o seguinte, ele disse o seguinte: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas depois eu descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todo dia. Então, irmãos, a luta continua. A luta continua. Continua a luta entre o novo homem, que já nasceu, ainda não está à semelhança completa de Cristo, mas já nasceu, e o velho homem, que já está morrendo, mas ainda não morreu. Está morrendo, mas ainda não morreu. De vez em quando se manifesta que até te assusta. Eu pensei que estava morto e está vivo o negócio. Continua uma luta entre a nova natureza, a semente de Deus plantada no seu coração, e a antiga natureza. Continua uma luta entre a carne e o Espírito de Deus. Então, é possível uma pessoa que já nasceu de novo pecar? Mas é possível uma vida no pecado? Não é. É possível ainda pecar por causa da antiga natureza, que sobrevive ainda. Mas não é possível viver no pecado devido à nova natureza de Cristo, a semente de Deus plantada por Cristo em você. Você atravessa a linha e você já começa a se sentir mal. Ai, que nojo, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Não, isso aqui não é para mim. É o que o João está dizendo, versículo de número 4. Todo, não é uns ou os outros, alguns ou muitos, não.
todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Versículo 6. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. 8. Esse aqui é duro, hein? Esse é duro. Mas sublinha aí na sua Bíblia. E grava no seu coração. Quem vive habitualmente no pecado, duro, hein? É do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo de número 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, a nova natureza em Cristo. Cristo e o pecado são duas realidades exclusivas, uma exclui a outra, incompatíveis. Não dá para viver com as duas. Não dá para viver no pecado e viver com Jesus. Ou vive com um, ou vive com outro. Uma coisa, eu pisar na linha amarela e dizer, ops, perdão, errei, desculpa, Senhor. Outra coisa é, olha, eu sei que eu não deveria atravessar a linha amarela, mas que Deus me perdoe, com licença. Outra coisa, pior ainda, porque esse negócio de atravessar consciente, voluntariamente a linha, é um negócio sério, hein? Tão sério que já teve na história da igreja que se questionou se alguém que o fizesse teria perdão após o batismo. Mas isso aí é coisa da história da igreja. Isso não é isso que o João está dizendo. O que o João está dizendo é o seguinte: que o que é inconcebível é a pessoa saber que está posta a linha, atravessar a linha, viver após a linha e dizer, mas mesmo assim eu sou de Jesus. Como pode? São duas realidades incompatíveis. E ele vai dizer, quem toma essa decisão de viver aqui é porque não o viu e nem o conheceu. E está vivendo enganado, enganado. Por que, pastor, que é impossível para uma pessoa que nasceu de novo viver depois da linha? Porque Cristo permanece nele. E começa uma luta. A pessoa até atravessou, mas nunca mais ela tem paz. Nunca mais ela consegue pecar e ter paz. Nunca mais. Até que chega uma hora que ela fala, eu não quero isso na minha vida e chega. Eu quero Jesus. Eu quero paz. Eu quero alegria no Espírito Santo. Eu quero viver para a glória dele. Eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus. Eu quero que a minha vida frutifique para a glória de Jesus. Claro, porque você é de Jesus. Não dá mais, não dá mais. Não insista, o que Jesus disse para o Paulo, dura coisa para você lutar contra os agrilhões. Vem para Jesus, vem para uma vida completa em Jesus, mergulhada em Jesus, na graça de Jesus, no poder de Jesus, no Espírito de Jesus.
Então, duas coisas que eu preciso ainda te dizer. Não se revolte com Jesus. Sabe por que existe essa linha amarela? Essa palavra que fica aí no teu coração. Você está errado, se arrependa. Reconheça. Se quebrante. Seja humilde. Volte. Ou não atravesse. Você sabe que isso não é para você. Não se engane. Não deixem te enganar. Não caia no canto da sereia. Por que Deus colocou essa linha amarela que é a sua palavra? Primeiro, saiba de uma coisa. Essa linha amarela foi colocada não para o bem de Deus, mas para o seu bem. Não é para te podar, é para te proteger. Não é para te prender, é para te guardar. Não é para te privar de bem, é para te livrar do mal. Você lembra quando Jesus encontrou com aquele paralítico que tinha ficado paralítico 40 anos? 40 anos paralítico. Jesus o curou. E depois encontrou com ele no templo. E o que Jesus disse para ele quando encontrou com esse paralítico que ficou 40 anos paralítico? Até que Jesus o curou. O que Jesus disse para ele? Jesus disse assim: olha, agora você está curado. Agora você está curado. Então vá e não peques mais. Para o quê? Para que não te aconteça coisa pior. Olha o coração de Jesus. A ternura de Jesus. O amor de Jesus. O afeto de Jesus. Não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. Você já está curado. Não peques mais. Amém? Agora, se pisar na linha amarela, se pecar, e o diabo começar a te acusar, e quiser fazer uma tortura mental, existencial e de identidade contra você, então se lembre de 1 João capítulo 1, 9, 2-2, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para o quê? Para que não pequeis. E por que não? Para não acontecer coisa pior com ninguém. Pecado é morte. Para que não pequeis. Por isso que eu escrevo essas coisas. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Há perdão para você em Cristo Jesus. Há perdão para todo aquele que se arrepende. Há perdão para aquele que se quebranta. Há perdão para todo aquele que confessa: Jesus, eu pequei, me perdoa. Nesse momento o sangue de Jesus é derramado. E há a purificação de todo o pecado. E agora que eu fui purificado, eu fui curado, eu vou voltar para a lama? Não, pelo amor de Deus, eu não quero nunca mais saber dessa lama. Não quero passar de novo pelo que passei. Jesus me guarde. Por isso você precisa lembrar de 1 João 1, 9, 2-2. E também de João 8, 11.
que diz assim, com todo amor e carinho, para mim e para você, de quem quer o nosso bem e para o nosso bem. Jesus diz para você que já foi perdoado, já foi lavado, já foi purificado e já foi curado. Ele diz assim para você, filho, filha, vai e não peques mais. Não peques mais. Isso não é vida para você. Você é meu. Vem andar comigo na luz. Vem andar comigo no meu amor. Eu vou cuidar de você. Vem andar comigo na minha alegria. Eu sim tenho planos de paz, de bem, de alegria para você. Não se iluda. Não existe paz, não existe alegria que dure longe de Jesus, fora de Jesus. A alegria que você procura para a sua vida, a paz que você procura para a sua vida, para o seu viver, não se engane. Essa alegria, essa paz está em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Esses irmãos, eles testemunham, experimentaram o novo nascer em Cristo. E é por isso que vão hoje passar pelas águas do batismo. Quem sabe, quem passou pelo novo nascimento, se tornou filho, filha de Deus, está andando rumo à glorificação, ao ser como o Filho de Deus, é só Deus, mas há evidências. E a maior evidência é que entre esse caminho de conversão, a glorificação, existe um caminho de santificação. Do ir se tornando de glória em glória a imagem daquele que o criou. Sede santos, como eu sou santo. Essa é a evidência. Essa. Por isso a nossa oração é que após esse batismo, eles, mas também nós, continuemos crescendo à semelhança de Jesus Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, para o nosso bem e para a glória de Deus. Porque como diz Filipenses 1:6, aleluia. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia final. E assim seja na minha vida, na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.